Fala, Fenômeno Azul! Uma boa tarde a todos vocês, sejam bem-vindos. Canal Tudo Nosso Nada Deles, Clube do Remo. Nosso canal aqui com notícias diárias do Leão Azul Paraense. Me chamo Theo Souza e eu fiz um pedido para vocês no início do mês de fevereiro. Tá dando legal, eu acho que pode melhorar. É chegar em 30 mil inscritos até o final desse mês agora de fevereiro. Resto aí 22 dias. Será que a gente consegue 30 mil inscritos? Chegando lá, eu vou sortear duas camisas. Não é essa, né? Essa aqui é a camisa retrô, original, porém retrô. Mas eu vou sortear duas camisas originais do Clube do Remo, modelo 2026. Essa nova que saiu aí. Então, se nós fizermos aí 30 mil inscritos, irei sortear no final do mês de fevereiro agora, tá? Irei sortear duas camisas oficiais para as pessoas que se inscreverem no canal. Então, se inscreve aí, galera. Deixa o like de vocês, não custa nada, é totalmente de graça e você ajuda o amigo aqui a continuar o trabalho e também a concorrer a duas camisas do Leão Azul Paraense, tá bom? Esse é o segundo vídeo de hoje, sexta-feira, sextou, né? Depois da manhã já tem Clube do Remo de novo. O Remo que jogou quarta, jogou ontem e jogou domingo. E vai jogar domingo, né? Jogou é bom. E vai jogar domingo. Quarta-feira o Remo jogou com o time A. Ontem o time jogou com o time B, o Remo jogou com o time B. E domingo o Remo vai jogar contra um time de Série C. Trocadilhos, porém é a verdade, pessoal. Não é boçalidade, não é nada, é apenas realidade. Domingo o Remo jogou com o time. Quarta-feira o Remo jogou com o time A contra o Mirassol. Ontem com o time B contra o Águia. E domingo o Remo vai jogar com o time de Série C, o Campeonato Paraense. Em cima disso aí, eu quero fazer a pergunta para vocês, mas vou deixar o meu comentário aqui no vídeo e respeito qualquer comentário que vier de vocês sobre essa mescla que o Remo deve fazer contra a Mucura no domingo, no Mangueirão, lá do ar lotado. Os ingressos já se esgotaram, né? Não é novidade, né? Os ingressos se esgotaram, R$ 80. Aquela promoção Remy Mirassol também já foi pro saco. E aí, pessoal, vai restar apenas os cambistas, né? Os famosos cambistas vendendo ingressos aí, e aí vai de cada um se dá para comprar, se não dá. Minha parte, irei fazer mais uma vez. Estive no Mangueirão quarta contra o Mirassol. Estive ontem no Bainão. E estarei domingo no Mangueirão, no Repá também aí, contra o nosso vizinho e freguês do Almirante Barroso. Eu costumo dizer que Repá é um campeonato à parte. Muitas pessoas falam também e eu concordo. Um Repá, pessoal, ao longo do ano, se você souber administrar de forma positiva, ele te leva a títulos, ele te leva a acessos, no caso do Remo na Série A, permanência, quem sabe, ou até, quem sabe, uma Sul-Americana, na medida do possível. Uma vitória no repá. Uma derrota vai te deixar cabisbaixo, fazer a torcida entrar em desconfiança com o elenco. O Osório praticamente vai ficar na corda bamba, e muito bamba, se não for demitido. E o que tá de regular para bom pelas bandas do Bainão pode ficar de regular para horrível. Então esse repá tem que ser tratado com muito afinco, com muita seriedade, com muito profissionalismo. E o seu Carlos Osório tem que saber o que vai fazer no domingo contra o rival. O rival que vem mais quebrado que arroz de terceira. Já vivemos o que eles estão vivendo. Cheio de dívidas, cheio de garotos no elenco e sabe que a pressão sufoca de um repá esses garotos novos. Alguns jogadores que vieram de fora, né? Ou alguns razoáveis para nível dele de Série C, outros fracos para nível de Série C. Apanharam da Tuna, que não tinha ganho de ninguém, era a lanterna do Paraense. Isso deixou o lado deles com mais turbilhão negativo. E muitas pessoas vão me dizer, Theo, quando eles estavam na primeira e a gente na terceira, a gente deu porrada neles. Sim, fizemos a nossa parte. De ser o pai deles. A história tá aí, não é boçalidade, não é nada. É só pegar os números do repá, do maior tabu do mundo também, e dos jogos disputados entre os dois. Nós fizemos a nossa parte. Não quer dizer que nós vamos deixar eles fazerem a parte deles. Se quando eles estiveram aqui e a gente igualou, até passou, top pra gente, problema deles. O que não pode acontecer é hoje o Remo está aqui, eles estarem aqui e eles igualarem ou passarem a gente, se tratando de clássico, se tratando de confronto direto. Isso não pode acontecer. Se a história lá atrás foi contada de forma negativa para eles e positiva nossa, top, vai ficar marcado.
Agora o que não pode é esse presente e o futuro do Clube do Remo ficar marcado negativamente e eles crescerem em cima da gente. Acima de tudo isso que eu falei, vem a questão do time que o Remo vai entrar em campo no domingo. E a gente tem que fazer um rebuscado, ser técnico no que nós vamos falar agora aqui. Temos que entender que nós estamos num outro patamar. Somos um clube de primeira divisão. Que jogou um futebol de cinema contra o Mirassol por culpa do treinador, acabamos não ganhando. Mas se tirarmos do treinador, o nosso time correspondeu acima do limite para um elenco que entrou em campo pela primeira vez. Isso é sinal que vai melhorar bastante. Precisamos de contratações, tá? Abre aspas, precisamos de contratações, fecha aspas. Isso tudo traz um ar de superioridade para o Clube do Remo. Sim, mas se não jogar com vontade, com raça, isso eu falei muitas vezes na Série B. Eu tinha razão, modéstia à parte. Não jogar com vontade de vencer, o Remo vai ficar no meio do caminho e vai se atrapalhar contra o hoje limitado time lá do outro lado do Almirante Barroso. Nosso freguês, diga-se de passagem. Se fosse Osório, eu apenas renegaria alguma escalação por questão física. Ah, vou enfrentar o Galo quarta-feira. Concordo. É o nosso principal campeonato? Concordo. Mas o que foi que eu falei no início do vídeo aqui? Que o Repá muda o campeonato. Que o Repá muda a temporada. Que o Repá muda o teu ano todinho se tu ganhar. E do outro lado, afunda. Se tu souber levar pro lado, né, positivo. Remo soube fazer isso ano passado. Soube fazer em 2020 e quando subiu para a Série B em 2021. Então o Remo tá sabendo fazer esse dever de casa de levar para o lado positivo fora de campo. Então, retratando o que eu falei ainda há pouco, só renegaria alguma escalação de forma física. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá, eu sou o Osório, eu chego com o meu departamento médico, com o meu NASP. Como é que tá o... Dá um exemplo aqui de um jogador que é indispensável no Repá. Diego Hernandes, que encarou o Repá de uma maneira muito boa, rebaixou o Paysandu ano passado para a Série C e praticamente colocou o Remo na Série A com aquele gol dele lá. O NASP, Departamento Médico, como é que tá aí o desenvolvimento físico do Diego Hernandes? Olha, professor, é meio ruim, ele tá correndo o risco de ter uma lesão, caso participe do Repá e venha se esforçar, o gramado lá é ruim, beleza. Vou conversar com o jogador, olha, Diego, isso, eu quero contar contigo, mas pode ficar de fora do resto do mês todo, vai ficar perigoso e fazer o jogador entender. Questão física, que vai levar a um problema clínico. Renegaria a escalação dele. Caso contrário, pessoal, para mim, em minha opinião e respeito de todo mundo que comentar aí embaixo, eu quero que vocês comentem, o Remo tem que ir de força máxima. Mas é força máxima, amassar os caras, ganhar, ficar grandão pro jogo de quarta-feira contra o Galo, que vem mal na temporada. Esses jogos, normalmente, o Remo surpreende seu torcedor. É um jogo que vai ser dificílimo, mesmo o Galo estando numa fase ruim, mas dá para trazer um pontinho, pelo menos. Depois vamos pegar Fluminense Internacional aqui. E já mostramos nossa força aqui no Mangueirão. Vai ser quase impossível ganhar do Remo. Muito difícil, né? E eu iria com força máxima. Theo, qual é a tua força máxima? Vamos lá. A gente sabe, e eu sempre falo isso para quem eu encontro na rua, que o goleiro ele é a posição mais ingrata que tem no futebol e a que mais precisa de ritmo de jogo. Eu iria com o Igor Vinhas no gol. Mas se fosse com o Rangel também, eu eu não diria que tá errado, mas eu acho que o Igor Vinhas precisa de uma sequência para ser esse titular no gol do Remo numa Série A, porque ele tem algo que o Rangel infelizmente não tem, que é sair na bola. Além da altura, né? O Igor Vinhas é um goleiro que te dá mais respeito ali embaixo da trave, numa Série A, altura, sai do gol, espalma a bola. Isso aí me dá muito medo do Rangel, que inclusive 2 jogos da Série A falhou nos 2 gols. Falhou nos 2 jogos. Mas tá, vou colocar o Rangel aqui pela experiência, então, de ter disputado o Repá, tá? Para não criar maiores confusões aí.
Lateral direito, né? O João Lucas atuou muito bem, manteria. A zaga. Vou falar algo aqui que muitos não vão concordar comigo. Muitos, acho que a maioria não vai concordar comigo. Eu daria uma chance pro Tassano. Eu acho que o Cláudio já foi testado, o Marlon. Tô falando de laterais, de zagueiros, perdão, que atuam do lado direito. Eu daria uma chance pro Tassano nesse repá. Até porque é um cara de fora, uruguaio, e tem aquela entrega, tá? Eu iria com o Tassano. E por falta de opção, iria com o Kaique. Tá? Por falta de opção, iria com o Kaique. Agora, se desse para jogar o Marlon e o Tassano, eu colocaria os dois. Mas são dois jogadores destros e o Osório não gosta disso. Tá? Tô tentando pensar o mais próximo aqui do Osório, tá bom? Então, e na lateral esquerda, eu já daria mais minutagem para o Cufré, né? Para o Cufré, o lateral esquerdo que jogou ontem. Vi qualidade, porém ainda está acima um pouco do peso. Mas eu iria com ele, tá bom? Nessa lateral esquerda aí. Meio campo, completo. Meio campo completo. Completaço, Zé Ricardo, Pico e De Paula. Completo, 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 completo. Tá? Os três. Meu ataque, isso eu escalando o time no 4-3-3, tá, pessoal? Poderia escalar no 3-5-2, eu vou escalar daqui a pouco. Meu ataque, Diego Hernandes, tivesse com problema físico. O João Pedro, né? E na esquerda, o Aleph Manga, porque foi escolhido praticamente o craque da segunda rodada da Série B, Série A. Então dá sequência pro cara. Apesar de eu achar que aquilo ali foi o ponto fora da curva, mas daria chance pro cara, fez golaço, levou a maior nota do SofaScore e tá com moral, deixa eu ter moral. Né? Mas o meu time seria esse. Se fosse para jogar num 3-5-2, mais ou menos como foi contra o Mirassol, eu entraria com o mesmo time que entrou contra o Mirassol, sem pôr e tirar ninguém. Talvez o Léo, não gosta desse zagueiro, para a entrada do Tassano. Tá? Esse seria meu time. E aí eu teria no banco Pikachu, teria, já que tá jogando com três, teria o Cufre, né? Deixaria o Vitor Bueno. Isso no banco, né? Pikachu, teria o Cufre. Aí levaria já o Nico, para não estar improvisando o Patrick, pelo amor de Jesus Cristo. Pelo amor de Jesus Cristo. Levaria o Pavani para não colocar Panagiotti em campo, se precisasse. Esse Panagiotti pode mandar embora. Demite isso aí que não presta. Eu falei isso desde o ano passado. Entendeu? Um ex-jogador de atividade. E teria ali o Rafael Montes também no banco de reservas. Eu entraria com o mesmo time que amassou o Mirassol no primeiro tempo, para amassar o nosso rival com todo o respeito, que a gente sabe que é 11 contra 11, no primeiro tempo desse repá, e aí já pensar contra o Atlético Mineiro, um 2-0, não fazendo burrada de colocar volante na ponta, de ponta no gol, de zagueiro na puta que pariu, do seu Carlos Osório, né, professor? E aí já pensaria em poupar uma, duas, três, quatro, cinco peças, por que não, de substituições no segundo tempo contra o Galo. Mas aí você teria o jogo decidido, sem ter aquele nossa, o Paysandu vai empatar porque o Osório colocou o Patrick de lateral. Aí o Kaique entra de ponta. Aí o Zé Wellington entra de ponta direita no lugar do Diego Hernandes. Aí não dá pra poupar ninguém. Aí o Paysandu vai empatar o jogo, realmente. Mesmo sem ter a qualidade do Mirassol, poderia empatar o jogo porque o Remo iria baixar a linha e se tornar uma salada de fruta estragada. Mas eu entraria com o time que entrou contra o Mirassol. Se ele quisesse haver algumas mudanças num 4-3-3, já falei aqui, entraria com o Tassano. Faria uma mudança na lateral esquerda. Meio campo seria esse, o ataque seria esse. E o banco deixaria melhor ainda. Né? Aí com o Pavani, que tá com moral depois do gol de ontem. O Nico não pode ficar de fora pelo menos do banco de reservas. Para não estar inventando moda, pelo amor de Deus. Bom, antes da gente encerrar o vídeo, pessoal, a promoção do HC Clube continua.
Tu vai deixar para depois, vai acabar a promoção, restauração de score, tu vai limpar teu nome, tá? Tudo isso por um preço justo. Muitas pessoas já fecharam com a HC Clube. Teve gente que já tirou o nome do Serasa, do SPC Serasa, está esperando apenas o cartão de crédito. A promoção é o seguinte, tu vai fechar lá com a HC Clube no 91998052068, 91998052068 e vai ganhar um cartão de crédito no limite mínimo de R$ 500 mil, esse limite garantido, tá? 91998052068. Temos a Multiprint de Comunicação Visual, a maior empresa de comunicação visual e gráfica do estado do Pará. É uma máquina ultravioleta que tem na Multiprint, galera. Tu vai chegar lá, fazer teu projeto, planejar teu projeto com o projetista da Multiprint e já sai de lá com o teu projeto pronto na máquina UV, que é a ultravioleta, tá? 91984517210. Temos também a Vale Engenharia. A Vale Engenharia é a maior e melhor empresa do estado do Pará na arte de engenharia. Você tem um sonho que quer transformar em realidade? É só chamar o Vale. 91 980 1011, 91 980 1011. Mais de 15 anos no mercado, transformando muitos sonhos em realidade em todo estado do Pará. Temos também o Asaf TV, que passou o jogo do Águia e vai passar o jogo também Remo e Mucura no domingo, tá? DDD 16 99984 9414, DDD 16 99984 9414. Bom, pessoal, deixei a minha opinião acerca do time do Remo. Para mim, o Remo tem que entrar com o time titular. E aí, dependendo do resultado, pouparia no segundo tempo, com todo o respeito, o jogo é jogado. Mas para se vencer o adversário, o maior respeito que você tem é ir para cima, fazer gols e vencer a partida, tá bom? Deixa a opinião de vocês, por favor. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. Não saiam agora. Cliquem aqui em cima, que tem um vídeo especial para vocês aí, que eu postei 7h30 da manhã, né? Que a gente está postando 3 vídeos no dia. Tem o dia de manhã, tem da hora do almoço e vai ter hoje outra noite também aí, que a gente vai deixar gravado com o possível time do Remo já para domingo. Vamos pegar, né, o treinamento do Remo de hoje à tarde. Valeu, galera. Um abraço. Até mais tarde. Fui.